Glória a Deus, amém. Irmãos, por favor, abra suas Bíblias. Você pode se sentar. Atos, pedir uma ajuda aqui para o João, dá um retorno aqui. Atos, capítulo de número 27. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura na sua Bíblia. Nós vamos lendo alguns versículos e vamos pulando outros, então eu gostaria que você ficasse atento à leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 27, quantos acharam? Amém. Versículo 1 diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo de número 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Versículo de número 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a nossa esperança de nos salvarmos. Versículo 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, terem me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Versículo 26, é contudo necessário irmos dar numa ilha. Lá no versículo de número 31 diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Versículo de número 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Versículo de número 41. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que ninguém fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Vamos continuar no capítulo de número 28. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.
E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar ou a cair morto, de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades de que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu que, de estar de cama, enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias, assim diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Nessa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: atitudes vitoriosas em meio às tempestades da vida. Você pode repetir para alguém que está do seu lado e diga: atitudes vitoriosas. Mas diga com fé, irmão: atitudes vitoriosas em meio às tempestades da vida. Existem 2 ambientes em que o homem tem pouco controle sobre ele. Na terra, o homem ele realiza coisas. Mas quando nós olhamos para o céu, e quando você viaja de avião, você sabe disso. Se acontecer alguma coisa lá em cima, você não tem muito o que fazer. O ambiente do céu é um ambiente incontrolável para nós. Como seres humanos, nós não temos muito a se fazer se alguma coisa acontecer no ambiente do céu. E da mesma forma, também nos mares, nos oceanos. Quem já entrou no mar, já entrou no grande mar, né, dentro de um barco, dentro de alguma embarcação, sabe que quando as ondas elas batem forte, elas vêm fortemente, você também não tem muita coisa a se fazer. Mas o nosso Deus é um Deus que é o Deus da terra, é um Deus dos céus e é um Deus dos mares. É um Deus de todas as coisas criadas, é o meu Deus e também é o seu Deus. E quando eu olho para a tempestade, eu enxergo muitas vezes a nossa vida. Às vezes a nossa vida é como um mar, que às vezes está calmo, mas que de uma hora para outra, por conta de alguma coisa que acontece subitamente, nós não escolhemos, às vezes, as ondas às quais nós vamos bater de frente e que teremos que superá-las no decorrer da nossa vida. A nossa vida é como uma viagem, e nessa viagem nós passamos por águas tranquilas, mas também nós passamos por águas turbulentas. E às vezes não sabemos o dia e a hora em que o dia mal vai chegar, não sabemos o dia e a hora em que a enfermidade vai chegar, não sabemos o dia e a hora em que a tristeza vai bater a porta do nosso coração. E a questão é, nessa hora nós iremos revelar quem somos e naquilo que nós cremos. Se a vida é como um mar, um oceano, todos nós, tanto pessoas justas quanto pessoas ímpias, elas também vão trilhar esse caminho e vão viver momentos assim na sua jornada. Mas as atitudes de quem está numa hora de tribulação, a atitude de quem está nas tempestades da vida, que está com Deus, precisa ser atitudes diferenciadas. Nós podemos sim ter atitudes vitoriosas em meio às tempestades da vida. Irmão, se existe alguém que passou por tribulações, que sofreu e sofreu, nós podemos dizer que foi o apóstolo Paulo. Ele, por pregar a palavra do Senhor Jesus, nós encontramos que ele vai sendo perseguido. Nos capítulos anteriores, capítulo de número 26, o apóstolo Paulo ele está diante do rei Agripa e ali ele tem que colocar a sua posição.
eles chegam à seguinte conclusão: olha, Paulo não tem motivo de Paulo ser preso. O que ele fala não é absurdamente algo que o leve à prisão, não deveria pelo menos levá-lo à prisão. Lá no versículo de número 31 do capítulo 26, nós encontramos ali dizendo: falavam uns para os outros, dizendo: este homem nada fez, digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem, se não houvera apelado para César. Paulo está num embate em todo o tempo na sua jornada, na sua missão. Ele está sofrendo embates, perseguições. Ele é colocado diante do povo. Paulo, ele apela para César, porque ali eles estavam agindo de forma injusta com o apóstolo Paulo. Só que Paulo vai sair a partir de agora não como um homem de bem, porque se presume que alguém ela seja inocente até que se prove o contrário. Não é assim? Mas nesse caso não, ele era inocente, mas ele foi colocado dentro de um navio como um prisioneiro. Quando encontramos no versículo de número 1, eles vão dizer que entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio. Paulo ele entra dentro de um navio em direção a Roma. Paulo não entra como um convidado, ele não entra para fazer um tour pelas costas do Mediterrâneo, não. Paulo ele não entra ali como nesses grandes transatlânticos que existem para ir parando de cidade em cidade, aproveitando o momento, não. Paulo ele entra dentro daquele navio como um prisioneiro. Agora, Paulo não imaginava talvez como que seria essa viagem. Irmãos, às vezes nós somos injustiçados na nossa caminhada, somos perseguidos, somos postos à prova. Mas, querido, Deus ele faz uma diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Existem situações na minha vida, na sua vida, que você não poderá fugir e que eu também não poderei fugir. Mas eu e você, nós podemos ter atitudes vitoriosas em meio às tempestades da vida. O texto vai dizer até o versículo de número 9 que eles entram numa embarcação. No versículo de número 2, e ali essa embarcação ela precisa ser trocada, porque dá-se um vento tão forte e ali eles não conseguem navegar. E nós entramos aqui no versículo de número 9, passam-se dias, e diz o texto que já era perigosa a navegação. O período era um período era um inverno, era um período onde ficava muito perigoso alguém navegar por aquelas águas. Estava dentro naquele navio, segundo a palavra de Deus, esse capítulo que lemos, 276 pessoas. 276 almas estavam dentro desse navio. A coisa começou a ficar difícil, começou a ficar apertado, a navegação não era possível. E Paulo, ele toma uma atitude, mesmo na condição de prisioneiro, mesmo na condição de estar ali como um prisioneiro, ele levanta a sua voz e ele esclarece aquela situação, dizendo para eles lá no versículo de número 10, varões, acompanha na sua Bíblia, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O bem mais precioso que estava dentro daquela navegação não era o trigo que seria levado. O bem mais precioso que estava dentro daquela navegação eram as vidas que estavam ali dentro. A primeira atitude que Paulo toma em meio aos dias difíceis, ele traz a realidade da situação às pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, é impossível você lidar com um problema se você não reconhecer que existe esse problema. A partir do momento que a gente passa a negar uma situação, a partir do momento que a gente passa a negar que um problema ele existe, você com certeza não correrá atrás de uma solução, de uma resolução para esse problema. Paulo primeiro ele se levanta e ele coloca a realidade. Nós estamos passando por isso, por isso e por isso. Essa viagem ela não vai ser uma viagem comum. Nessa viagem, nós teríamos perdas. Nós teríamos perdas do ponto de vista material.
nós teremos perda dos nossos bens, da carga, mas também nós corremos o risco de perder o essencial que é a nossa própria vida. O Espírito Santo ministrava meu coração. Na tempestade da vida, irmãos, nós corremos riscos. Nas tempestades da vida que nós passamos, irmãos, nós não corremos o risco apenas de perder um bem que nós conquistamos com a força do nosso braço. Um dos maiores riscos que nós podemos correr é perder a nossa vida. É perder a nossa vida espiritual com Deus. É perder o nosso chamado, é perder aquilo que Deus um dia colocou na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, ter claro quais são os embaraços, quais são os problemas, quais são as lutas as quais nós temos que enfrentar. Enquanto nós não reconhecemos que existe um problema, não será possível resolver esse problema. Você pode nessa noite fazer um movimento de introspecção e pensar hoje quais são os embates na sua vida? Quais são as situações que se levantam? Quais são as tempestades que hoje vêm para tentar retirar, frustrar o sonho de Deus na sua vida? Paulo, ele se levanta, mas a palavra de Deus diz que o centurião não acredita em Paulo. O chamado de Paulo é um chamado de pregador. O pregador, ele não tem compromisso com o que o outro vai fazer com a mensagem. Ele tem compromisso de pregar verdadeiramente a mensagem da palavra de Deus. Pregadores que esperam feedback positivo, gritos, ser ovacionado, ele não está sendo um cumpridor da palavra de Deus. A partir do momento que você fala a verdade, as pessoas têm a liberdade de crer ou não. O centurião não creu na palavra de Paulo. Paulo estava dizendo, não vamos sair daqui, se nós sairmos daqui agora, a coisa vai ficar difícil. Na linguagem dos jovens vai dar ruim. A coisa não vai ficar boa. E o centurião entrou por aqui, saiu por aqui, e ele creu na palavra do piloto. O texto vai dizer, e na palavra do mestre. Ele olhou como uma pessoa normal olha, olhando para a insígnia ali do piloto, para aquele homem que talvez tivesse uma formação, já tivesse navegado por águas revoltas, já tivesse passado por situações adversas. Paulo, ele olha, aquele centurião, ele olha para a realidade. Esse aqui é o piloto, é esse aqui que sabe das coisas. Irmãos, essa é a primeira diferença da atitude de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus sempre vai olhar para o natural e vai esperar que as coisas naturais resolvam as coisas espirituais, e não é assim que acontece. Mas Paulo traz a realidade, o problema que existe. E ali essa viagem, ela acontece. No texto mais adiante nós lemos o versículo de número 13. O mar meio que se acalma. A coisa aparentemente ela está ficando tranquila. Irmãos, a gente deve tomar muito cuidado quando a coisa ela se mostra grande demais e daqui a pouco ela se esconde. Está se criando um problemão e daqui a pouco esse problemão desaparece do nada. Fica tudo tranquilo, aí é a hora que a gente não vigia, é a hora que a gente toma atitudes que não são atitudes de quem está vigilante, de quem está verdadeiramente tendo uma atitude de quem é vitorioso. O texto vai dizer no versículo 13 que soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se dele de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Paulo vai dizer, essa viagem vai ser perigosa, essa viagem vai ter perdas, nessa viagem nós vamos perder e temos que tomar cuidado para não perder a nossa própria vida. E daqui a pouco, irmãos, parece que a palavra de Paulo cai por terra. O vento que estava assim, estava tudo terrível, agora o vento ele se abranda, fica calmo. Irmãos, quem é usado pelo Espírito Santo de Deus precisa entender os sinais. Para eles era um sinal de que eles poderiam seguir adiante. Para Paulo não, alguma coisa estava errada. Irmãos, para quem tem o Espírito Santo de Deus, quando vê que um problema está surgindo, Deus fala, olha, se levanta, fala para dentro da sua família, conta para os seus irmãos, fala, alerta o povo. Quem é profeta de Deus vai falar aquilo que Deus manda. Só que às vezes depois vem uma brisa.
Aí o profeta, se não for homem de Deus, mulher de Deus, ele vai olhar e falar: meu Deus, o Senhor falou que ia vir um vendaval, agora está vindo uma coisinha boba. Irmãos, quem tem uma atitude vitoriosa é alguém que permanece vigilante em todo o tempo. Diga para alguém que está do seu lado: permaneça vigilante. Mas do versículo 13 para o 14, houve uma mudança súbita. Ele diz assim: mas não muito depois daquele ventozinho fraquinho, pastor Vitor, a coisa estava calma, eles começaram a entrar, e foram costeando ali Creta, e aí vai dizer assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Um ciclone, um tufão, algo muito forte, arremata aquele barco, arremata aquela embarcação. Eles não estavam preparados para aquilo, porque eles, no meio da tempestade, no meio daquela situação aparentemente branda, eles ficaram tranquilos. Não vamos vigiar, vamos ficar tranquilos. Isso que Paulo falou, deixa quieto. E agora vem um ciclone de forma abrupta, um tufão se faz naquele lugar. E ele toma aquele barco, arrebata aquele barco, nos versículos que nós olhamos adiante. No versículo 18, vai dizer assim: que andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Uma tempestade vem de forma muito forte, abrupta, bate naquele barco, aquele barco ele começa a ser lançado assim, como se fosse um papel, como se fosse qualquer coisa. E disse a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse que é o terceiro dia que essa situação perdurava. Eles, com as suas próprias mãos, eles começaram a aliviar o barco. Olha aí a palavra do homem de Deus se cumprindo. Essa viagem ela vai ser perigosa, essa viagem ela vai gerar perdas, vai gerar perdas que a gente não vai imaginar. E agora eles começam a pegar o que era bem precioso e lançar para o mar. Aquelas cargas começaram a ser lançadas para o mar, para que se aliviasse o peso do navio, o peso daquele barco. No versículo de número 20, a palavra de Deus diz que agora a situação estava mais difícil, não havia há muitos dias. Olha o versículo de número 20. Não havia sol, não havia estrelas. Caindo sobre nós uma não pequena tempestade, eles não sabiam se era dia, se era noite. O texto vai dizer: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Passaram-se alguns dias, não sabia se era noite, se era dia. A tempestade vinha, voltava, batia, eles estavam sendo açoitados, e agora o coração do povo também estava sendo açoitado dentro daquele navio. Talvez alguém não perceba a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus no tempo da bonança, mas eu vou dizer para você, com certeza há uma diferença drástica, uma diferença grandiosa no momento das tempestades da vida. Porque na hora, irmãos, da luta, na hora da tempestade da vida, irmãos, aquele que não teme a Deus, aquele que não está firmado em Deus, ele se desespera. Ele fala: não há mais solução, nós vamos morrer, nós estamos perdidos, estamos acabados. E agora, queridos, levanta um homem que tem uma voz, uma palavra de Deus para aquele povo. No versículo de número 22, o apóstolo Paulo diz: agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Sabe, uma atitude de quem é vitorioso em meio às tempestades da vida, ele tem sempre uma palavra de ânimo para dar àqueles que estão ao seu redor. Diga para alguém: tenha uma palavra de ânimo. Paulo não estava só à toa, irmãos, dentro daquele barco. Deus sabia que aquele povo ia desesperar em meio àquela tempestade. Todo mundo falou: agora já era, vamos morrer. Mas Paulo se levanta e disse: olha, eu falei para vocês lá atrás, vocês não deram ouvido, mas agora deixa eu falar um negócio para vocês. Tenham bom ânimo, tenham coragem. Irmãos, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tenha bom ânimo, tenha coragem nessa tempestade da vida. Não se entrega à luta, não se entrega ao problema. Não deixe isso sufocar, isso abalar a sua fé e a sua alegria em servir a Jesus. Não é que vocês vão viver, mas o navio vai se perder.
Tem duas partes, né? Esse texto, a parte boa e a parte ruim. Está no meio de uma tempestade, vocês vão sobreviver, mas o barco, o navio vai ficar para trás. O ditado antigo diz que vão-se os anéis e ficam. Sabe o que Deus me ensina, irmãos, nessa palavra? É que a gente precisa entender qual é a prioridade na nossa vida. A gente precisa entender, irmãos, o que é mais importante na nossa vida. Porque às vezes Deus nos abençoa, irmãos, e a gente foca tanto na bênção, e a gente deixa tanto a bênção crescer muito mais do que o maior bem que foi nos dado na cruz do Calvário, que foi a vida e vida eterna. E às vezes Deus, irmãos, vai permitir a gente passar por um momento da nossa vida para que a gente venha perder coisas para ganhar coisas maiores e melhores. A palavra de Deus nessa noite é: tenha bom ânimo. Se você quer ter uma atitude vitoriosa em meio à tempestade da vida, tenha uma palavra de ânimo para dar para as pessoas. Não somente isso, tenha você também ânimo para dar às pessoas. Porque eu posso chegar para alguém e falar assim: meu irmão, tenha bom ânimo. Eu estou pior do que ele. As pessoas sabem, irmãos, as pessoas olham na nossa cara. E às vezes a gente está passando por uma luta tão grande, vem o Espírito Santo do Senhor e fala para nós assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nessa hora, irmãos, que a gente sabe quem serve e quem não serve. 200 e tantos lá estavam lá preocupados: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Paulo: se levanta, irmão, se levante. A situação está difícil lá no seu trabalho, seja você a pessoa que vai levantar e dizer: olha, Deus ele vai fazer uma mudança neste lugar. A situação está difícil dentro da sua casa, seja você a dizer: Deus vai restaurar essa casa, Deus vai salvar os nossos filhos, Deus vai transformar a nossa família, Deus vai fazer alguma coisa no nosso meio. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E ele diz: olha, nessa mesma noite, enquanto as pessoas estão vendo a tribulação, a circunstância, Deus ele está mandando o anjo dele. Olha lá no versículo de número 23. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Paulo ele estava firmado no Senhor. O Senhor não deixou Paulo, olha, sozinho, mandou que o anjo dele fosse ao encontro do apóstolo e disse para ele: olha, pode ficar tranquilo, nenhuma alma vai se perder, nenhum fio de cabelo vai ser arrancado do povo aqui. E no versículo de número 26 ele vai dizer assim: é contudo necessário irmos para dar numa ilha. Eu marquei essa palavra necessário. Essa palavra necessário vai aparecer aqui no versículo de número 26, depois ela vai aparecer no capítulo 28, versículo número 10. O que é necessário no meio da tempestade? O que é realmente importante na hora que a gente está vivendo dias difíceis? Talvez isso seja um ponto em que nós precisamos orar a Deus e falar: Senhor, o que é necessário para eu passar por isso? Paulo estava dizendo: a nossa saída é chegar numa ilha, é chegar num lugar onde Deus ele vai mostrar. Eu não sei como que a gente vai chegar. O próprio Deus disse que navio não vai ter. E eu fiquei imaginando, irmão, será que no meio daqueles 276 não tinha alguém que não sabia nadar? Se fosse você, irmão, se fosse eu estava perdido. Nem uma enganadinha numa piscina eu dou conta. Fui criado igual Valdeci, lá no meio dos rios. Imagina, irmãos, o medo daquele povo. E não é só nadar num rio, é nadar no meio do mar. E os perigos, e os animais, Você parou para pensar nisso? E o próprio Deus diz assim: olha, não vai ter navio não, mas vocês vão parar numa ilha, vocês vão chegar num lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não importa como você vai chegar, o importa é que você vai chegar. Às vezes a gente quer definir o meio, como que Deus vai me tirar dessa prova, como que Deus vai me tirar dessa luta. Irmão, não importa, Deus só está dizendo: pode até não ter navio, mas eu vou conduzir vocês até o lugar onde vocês precisam chegar. Louvado, adorado seja o nome do Senhor, mas é necessário. Quem tem atitudes vitoriosas, irmão, é alguém que entende o que é necessário, o que é importante, não o que é urgente naquele momento, naquela hora. Tem gente que tem que sacrificar do urgente. E Deus não quer, irmãos, da nossa urgência. Deus quer saber o que é necessário, o que é preciso. E nós precisamos pedir de Deus: Senhor, o que é necessário para eu passar pelo que eu tiver de passar?
tendo barco, não tendo navio, não sei como eu vou chegar, mas a tua palavra diz que eu vou chegar lá do outro lado. Irmãos, é assim a nossa vida para o céu, irmãos, vai ser dessa forma. Nós não sabemos, cada um de nós temos uma trajetória de vida, cada um tem uma quantidade de anos que vai viver nessa terra, irmãos. Uns vão assim, outros vão assado, mas que ele tenha certeza, o lugar já está preparado para mim e para você. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu avançar nessa conversa. Quando lemos lá no versículo de número 31, Paulo tinha dito, olha, vamos ficar dentro do navio. Irmãos, porque ver a pessoa se mostrarem na hora da tempestade da vida. Paulo vai dizer no versículo de número 31, olha, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Paulo está dizendo, vocês vão chegar lá, talvez o navio se perca, mas não quer dizer que vai ser agora. Na hora do problema, irmãos, quem não está disposto a enfrentar o problema, normalmente sai do casamento. Pula do navio. Quando a situação financeira aperta, ele pula do navio. Quando a situação se torna mais adversa, pula do navio. Quando a igreja parece não estar boa, pula do navio, porque é mais fácil pular do navio. E Deus está dizendo, olha, para se salvar, precisa permanecer dentro do navio. A família de Noé, ela só foi salva porque ele estava dentro daquela arca, irmãos. Dentro daquela arca tinha fedor de bicho. Eu não sei o que eles conversaram ao longo daquele tempo todo, Lucas. Mas a família, se não era acertada, teve que se acertar naqueles dias lá. O segredo, irmãos, é permanecer dentro do navio. É acreditar até o fim que Deus ele vai fazer alguma coisa. E ali, aqueles soldados ali cortaram os cabos do batel, porque naquela época os botes, eles não ficavam dentro do navio, mas eles ficavam do lado de fora. Estava o navio e era amarrado ao navio os botes, os batéis. Só que era um peso a mais, era uma carga a mais. Aí você imagina aquilo que poderia ser a sua salvação, agora vai ser cortado. Não vai ter mais algo para você entrar se a embarcação quebrar toda. E ali os soldados, eles cortam os cabos e deixam ir embora. Paulo agora se levanta para ser novamente um encorajador. Para ter uma atitude vitoriosa, irmãos, nós precisamos ser encorajadores. Versículo de número 34, ele vai dizer assim: exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Irmãos, eles estavam mais de 14 dias sem comer. Talvez para mim e para você seja difícil passar tanto tempo assim sem comer. Mas para pessoas que estavam na expectativa de morrer a qualquer momento, se comesse agora ou se comesse depois, ou se não comesse, se daria na mesma. E Paulo exorta, vamos comer, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E no versículo 35 ele vai dizer, e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Pastor, o que tem de especial nisso? Eu grifei, e dando graças a Deus. No meio das tempestades da vida, irmãos, é possível ainda dar graças a Deus. É possível ainda reconhecer os feitos de Jesus. Eles haviam perdido muita coisa, mas ainda havia pão para comer. Irmãos, quantas pessoas hoje são ingratas no decorrer da trajetória da vida, perdeu coisas materiais, bens materiais, querido, mas Deus não deixou faltar o alimento dentro da sua mesa. Irmãos, Deus não deixa o seu povo perecer. O salmista Davi, ele diz, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão nem a sua descendência. Eu quero dizer para você nessa noite, quem tem uma atitude vitoriosa é quem reconhece, irmão, em gratidão aquilo que Deus ele já fez e o que Ele está fazendo ainda em meio às tempestades na sua vida. Paulo, ele dá graças a Deus, irmãos. Talvez alguém que estava lá no meio, mas por que quem está dando graças a Deus está destruindo, tudo acabando? Irmãos, há refrigério de Deus em meio às tempestades da vida.
Sabe, há momentos que a gente está vivendo dias difíceis de lutas e tal, mas Deus, ele nos afaga, Deus, ele nos consola, Deus, ele nos ama, e Deus, ele nos mostra, querido, que nós temos motivos para agradecer a Deus, mesmo quando tudo parece estar sendo acabado, tudo parece estar se perdendo. Quem tem uma atitude vitoriosa é uma pessoa que agradece a Deus em meio às tempestades da vida. Você tem algum motivo nessa noite para agradecer a Deus? Eu tenho certeza, irmãos, que você tem motivo para agradecer a Deus. Sabe, essa é uma noite de gratidão, uma noite de nós sermos gratos ao Senhor por tudo o que Ele fez. Mas vamos avançando. No versículo de número 41, no final dele, vai dizer que a popa abria-se com a força das ondas. O barco já estava nas últimas. As amarrações, eles levavam cordas extras. Porque se alguma parte da embarcação quebrasse, eles davam um jeito de amarrar a embarcação, passar várias voltas. Já não havia mais armação, já não havia mais cordas, já não havia mais nada, a popa já havia se quebrado. E ali os soldados tiveram uma ideia, já que não tem como salvar, vamos matar os presos. Porque é uma diferença muito grande, irmão. Quem serve a Deus tem um tipo de atitude de pensamento, quem não serve a Deus tem outra atitude, outro tipo de pensamento. Os soldados, eles colocaram no coração, sabe por quê? Porque se os presos fugissem, eles mesmos perderiam a vida depois. Eles falaram, já que vai estar tudo se quebrando, tudo desmoronando, tudo acabando, vamos acabar matando esses presos, tudo aqui. Porque na cabeça de gente assim como soldado, é preso bom, é preso morto. Como diz outro, bandido bom é bandido morto. É esse tipo de pensamento. Mas, querido, quem tem o pensamento de Cristo não pensa dessa forma. E ali o centurião que não acreditava em Paulo, agora ele olha para Paulo com um olhar de amor. E Paulo era um dos presos. E ele não deixa que esses homens tivessem essa atitude. O versículo de número 44 vai dizer assim: e os demais, no final do versículo 43, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar. Quem sabe nadar, pula no mar. E quem não sabe? Está enrolado. Não. E os demais que se agarrassem em tábuas e em outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. A palavra de Deus se cumpriu. Um ambiente de morte foi transformado em um ambiente de vida. Irmãos, quem tem atitude vitoriosa sempre vai ver que há ambientes que aparentemente são ambientes de morte, mas que no final das contas são ambientes que Deus, ele pode gerar vida. Quem sabia nadar foi nadando, quem não sabia pegou um pedaço de pau e agarrou, e pegou alguma coisa que estava no barco e se agarrou a ela, mas eles chegaram todos sãos e salvos. Não importa, irmãos, como vamos chegar. Se você olhou para essa pandemia, irmãos, nós entramos de um jeito. Fomos acometidos por essa doença, ela ainda está aí. Mas é bom, irmãos, a gente olhar para trás e vermos os dias de luta, de dores, os dias de falta de ar. Aí a gente valoriza, irmãos, o que é o respirar. Quando eu perdi 30% do meu pulmão, eu falei, Senhor, eu não consigo respirar. O resto, não é resto. As contas que você tem para pagar no outro dia é conta para pagar no outro dia. As dificuldades, elas ficam para trás. Deus mostra para nós o que é importante, o que é necessário. Você não vai perder a sua vida. Cada um que está aqui nessa noite, eu sei que perdeu alguma coisa, talvez perdeu alguém. Mas, querido, Deus nos trouxe até aqui nessa noite para ouvir a sua palavra. Porque Deus tem uma missão, Deus tem um propósito na sua vida, na vida de cada um que está aqui nessa noite, irmãos. No dia que eu deixar de acreditar nisso, pode ter a certeza, irmãos, que Deus, ele vai me levar. Mas até Ele me levar, até Ele te levar, irmãos, nós temos que estar preparados para cumprir a vontade do Senhor. Precisamos ter atitudes vitoriosas, precisamos nos levantar. Não negar a realidade do problema, irmãos, isso tem sido um problema nas nossas vidas. Há problemas que elas só vão ser resolvidos a partir do momento que nós confessarmos diante do Senhor. Senhor, existe esse problema, Senhor, é pesado demais, nós não temos condição de resolvê-lo sozinho, me ajuda.
É necessário termos atitudes vitoriosas de sermos vigilantes. É necessário termos uma atitude vitoriosa de sermos pessoas encorajadoras. É necessário, irmãos, nós sermos vigilantes na nossa caminhada. É necessário nós ouvirmos a voz do Senhor. É tão bonito quando Paulo diz assim, olha, porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo estava dizendo, eu tenho um Deus e eu sirvo a esse Deus. Eu sou dele, ele é meu, eu tenho uma intimidade com esse Deus, irmãos. É na hora da adversidade que a gente precisa mostrar que nós temos essa fidelidade com o Senhor. E aqui, irmãos, nós entramos no capítulo número 28. O texto vai dizer que, havendo escapado, eles escaparam para onde? Para uma ilha. Paulo havia dito lá atrás, é necessário alguma coisa acontecermos, nós darmos numa ilha. E eles chegam numa ilha chamada Malta. E nessa ilha, a palavra de Deus vai dizer que havia bárbaros. Esses bárbaros não eram pessoas que não eram civilizadas, não é isso que a palavra está dizendo. Bárbaro naquela época era todos aqueles que não falavam a língua grega ou egípcia. Basicamente, a língua que dominava era a linguagem grega. Então, aqueles bárbaros, eles não conheciam, não falavam aquele dialeto, não falavam aquela língua. O apóstolo Paulo vai dizer que eles foram bem acolhidos, não faltou humanidade, eles foram receptivos. E diz que agora eles acenderam uma grande fogueira para acolher a todos. Estava todo mundo cansado, molhado, fedendo, com fome, acabados mesmo. Aí eu fico imaginando, todo mundo se assenta, mas a palavra de Deus diz que Paulo ele vai fazer mais alguma coisa. Paulo não serve somente a Deus, o Deus a quem eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo também ele serve aqueles que estão ao seu redor. O texto vai dizer que, olha, havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, ele sai catando um pedacinho de pau aqui, um pedacinho de pau ali, para formar aquela fogueira, para dar mais volume àquela fogueira. Paulo ele ainda está trabalhando, irmãos, mesmo quando ele chega ali em Malta. As pessoas se acomodam, as pessoas ficam ali esperando alguma coisa acontecer. Mas Paulo ele tem uma atitude proativa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Para você que quer vencer, quer passar vitoriosamente pelas tempestades da vida, eu preciso ter uma atitude proativa. Eu não basto dizer que sirvo a Deus, a consequência de servir a Deus é servir os meus irmãos. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que quer ser o maior, ele precisa ser o menor. Jesus se fez servo de todos. Enquanto as pessoas estão descansando, Paulo está procurando gravetos. Está pegando gravetos de cá, pegando gravetos de lá, está juntando uma grande quantidade, o texto vai dizer, e jogando no fogo para que os outros pudessem ser aquecidos. Irmãos, olha que empatia, olha que sentimento de amor. Paulo poderia dizer, eu sou apóstolo. Paulo poderia dizer, eu sou um pregador do evangelho. Paulo poderia dizer, vocês só estão aqui porque Deus me usou. Mas Paulo não tem essa atitude, irmãos. Paulo, na primeira oportunidade que ele tem para trabalhar, ele trabalha em prol dos seus irmãos. No meio das tempestades da vida, irmão, a gente precisa ter uma atitude proativa, a gente precisa se levantar, não aceitar a situação como está, a gente precisa olhar para aqueles que estão passando pelo mesmo sofrimento, a mesma realidade que a gente está vivendo, e a gente precisa fazer alguma coisa para que corações possam ser aquecidos. Mas aí Paulo, ele sofre um acidente. A palavra de Deus vai dizer que uma víbora acomete a sua mão. Uma víbora morde a mão do apóstolo Paulo. O texto vai dizer também que os bárbaros, olhando aquela situação, os mesmos que acolheram com amor, não faltou humanidade, diz o texto, olham para Paulo e agora começam a julgar Paulo e dizer a Paulo, olha Paulo, você é um homicida. Havia uma tradição de que uma pessoa que conseguisse fugir das tempestades, fugir de situações adversas, e se ele fosse um homicida, ele seria morto por uma víbora. E agora, aquele que era um homem de Deus, de uma hora para outra, ele passa a ser visto como um homicida. Já não bastasse ele estar no navio como um prisioneiro, como alguém que era preso. Agora, aqueles que nem o conheciam agora, olha para Paulo e começa a julgar Paulo, você é um homicida, não é possível. Se você escapou do mar, a justiça divina ela veio e agora você vai morrer por causa dessa mordida, dessa víbora. Irmãos, não é assim na nossa vida.
Para você se transformar de um homem de Deus para qualquer coisa, é daqui para ali. Mas Paulo, ele tem a atitude de quem é vitorioso, irmãos. Quem é vitorioso não bate boca com ninguém. Você pode dizer para alguém que é vitorioso não perde tempo. Não perde tempo, irmãos. Quem sabe quem é e quem ele é diante de Deus, ele não perde tempo justificando isso diante das pessoas. Paulo não fez uma oratória toda, não fez uma pregação ali dizendo que os feitos... Não! Eu aprendo aqui, pastor, mas quem justifica é o Senhor. Ele simplesmente sacode a víbora diante do fogo, e ali a própria víbora ela tem que soltar, ela cai no meio daquele fogo. E a partir daquele momento, as pessoas ligam o relógio, o cronômetro, e começam a ficar olhando para Paulo. Vai morrer. Talvez alguém fez a aposta, ele vai morrer em 2 minutos. Não, acho que é 3. Teve um aqui que era forte, ele sobreviveu a 5 minutos. O cronômetro começa a rodar. O texto, olha lá, versículo número 6. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, agora diziam que ele era um Deus. Ligaram o cronômetro. 5 minutos passou, Paulo não morreu, mas ele vai morrer em 6. Na nossa vida também é assim, tem gente que acha que a gente vai... Agora que ele vai, agora que ele não aguenta, agora que ele vai se arrebentar, querido, mas quem nos sustenta é o Senhor. Aquele que diz que todos chegariam são e salvos é o mesmo Deus, irmãos. Não importa a situação que você tiver de passar. A situação mudou, querido, mas o nosso Deus, ele não mudou. Irmãos, uma situação ela pode mudar na sua vida, mas Deus, ele permanece fiel na sua vida. Agora, quem olhava para Paulo e esperou 20 minutos, realmente ele não vai morrer, não. Não é possível, gente, ele não pode ser humano. Porque a tradição diz que quem escapou do mar não foi morto por nada, agora ele chegou aqui, foi mordido por uma víbora. Se ele não é um homicida, esse homem é um Deus. Você lembra de Hércules? Na mitologia, ele quando bebê, ele pega 2 víboras e ele mata as 2 víboras. Ninguém sabe disso? Você já assistiu um filme, eu tenho certeza. Havia aquela tradição, peraí, se ele pegou numa víbora, e a víbora, na verdade, ele não morreu, mas quem morreu foi a víbora, é porque esse homem é um Deus, é um Hércules. E Paulo, querido, ele não perde tempo. E diz que naquele mesmo lugar, haviam herdades que pertenciam ao principal da ilha, uma espécie de governador daquela ilha. Agora eles passam serviço de forma diferente. Irmão, Paulo não mudou porque agora ele é chamado de Deus. Quando Paulo foi chamado de homicida, ele não fez discurso dizendo, eu não sou homicida, eu sou homem de Deus. Quem justifica é o Senhor. Agora aquelas pessoas achavam que ele era um Deus, porque ele era capaz de matar uma serpente. Mas Deus tinha muito mais a fazer através da vida de Paulo. Irmão, Paulo não perde tempo em meio às tempestades da vida, irmãos. Quando Deus nos faz passar por uma situação adversa, irmãos, é para que nós venhamos ser usados para a glória do nome do Senhor. E disse que estava enfermo o pai de Públio, que era o governador daquele lugar. Lembra aquela mãozinha que foi mordida? Lembra aquela mãozinha lá no capítulo de número 19, que o apóstolo Paulo vai dizer que ele pega com as próprias mãos e eles começam a lançar as coisas de dentro do navio. Parece que as mãos só servem para perda. Parece que as minhas mãos só servem para jogar as coisas para fora, só para perder. A mão de Paulo que foi mordida por aquela víbora e as pessoas achavam que aquelas mãos serviriam apenas para ser o canal da morte de Paulo. Agora com aquelas próprias mãos, o apóstolo Paulo ora por aquele homem e aquele homem ele é restaurado e Deus dá saúde àquele homem. Pessoas agora vão sendo levadas ao apóstolo. Olha o versículo de número 9.
E vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e saravam. Eles começaram a trazer pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam enfermas, e as pessoas chegando, e Paulo usava aquela mão, irmãos, que foi mordida, que foi ferida, para ser bênção na vida daquelas pessoas. Deixa eu profetizar algo na sua vida nessa noite. Que Deus ele vai usar as áreas da sua vida, onde talvez represente a perda, onde talvez representar em algum momento na sua jornada as perdas na sua história. Deus vai usar isso como canal de bênção para abençoar a vida de outros. Essa mão ferida vai ser a mão abençoadora. Essa mão que calejada por tirar as coisas de dentro do navio, para lançar para fora, essas mãos que eram marcadas ali, talvez por aqueles calos ali de pegar aquelas coisas pesadas, vão ser as mesmas mãos que Deus vai usar para curar, para abençoar, para salvar vidas. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus sabe como tratar, Deus sabe como fazer. Agora eles passam a tratá-los ainda com mais honras. E eles passam ali, irmãos, 3 meses, Deus usa o apóstolo Paulo de forma poderosa naquele lugar. Sabe quando Deus ele faz uma parada na sua vida assim, irmão, não é para te matar, não é para te destruir, irmãos, é para Ele te usar. É para você ter uma atitude vitoriosa, é para você se levantar, é para você se colocar de pé, é para você ser usado por Deus. E diz que eles foram distinguidos com grandes honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Olha as coisas necessárias aí de novo. Deus é um Deus de provisão, irmãos, naquele que tem atitudes vitoriosas. Paulo ele sai de um jeito, talvez ele saiu de lá com recursos. Ele estava sendo levado a Roma para ser aprisionado. Paulo não estava indo a passeio a Roma. Acontece toda essa problemática, eles param nessa ilha, o nome do Senhor é glorificado. Eles saem dali abençoados, parece que aquelas perdas não são comparáveis àquilo que Deus proveu na vida do apóstolo Paulo. Porque quando eu leio mais adiante, o texto ele vai dizer que Paulo, quando ele chega a Roma, no versículo de número 16, capítulo 28, eu estou terminando. Diz assim: logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Faz as contas comigo. Se eles entraram de um jeito na embarcação, perderam um monte de coisa na embarcação, Paulo pagava isso aí com o quê, irmãos? O texto vai dizer que ele ficou 2 anos preso na sua própria casa que ele alugara. Perceba que Deus ele proveu as coisas necessárias para que Paulo tivesse um lugar para ficar. A prisão de Paulo era uma prisão que tinha uma certa liberdade, ele estava dentro de uma casa, uma prisão domiciliar. Ficava um soldado com ele, colado com ele o tempo todo. Imagine, irmão, tanto que aquele soldado ele foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. E ali, querido, ele tinha liberdade para pregar a palavra do Senhor. Toda a guarda pretoriana foi alcançada, irmãos, pela pregação da palavra de Deus. Se isso não tivesse acontecido, as inúmeras cartas não teriam sido escritas de Paulo em Roma, na prisão. Percebemos que Deus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ele só quer que eu e você tenhamos uma atitude de pessoas que são vitoriosas em meio às tempestades da vida. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer amanhã e você também não tem controle sobre isso. Assim como não temos controle sobre o céu nem o que acontece no mar, querido, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Vamos mudar o foco, irmãos, do nosso pessimismo. Vamos tirar a negatividade do nosso coração. Eu não estou falando coisa de autoajuda, não, e como foi dito que é buscar ajuda do alto. Vamos enxergar Deus nas situações, vamos olhar para os problemas que nós temos vivido, não com o olhar daquele que é ímpio, que só olha a perdição, só vê o desastre, só vê a perda, só vê situações que são adversas e que não tem como fazer mais nada. Vamos olhar, querido, com atitudes de quem conhece Jesus Cristo.